Glória a Deus, a paz do Senhor mais uma vez a todos. Amém. Como é bom estar na presença dos irmãos, com o nosso Senhor Jesus Cristo sempre à frente de nós, conosco, nos abençoando com a presença dEle. Por isso eu convido a todos, fiquemos de pé para a leitura da palavra. Mas antes vamos orar ao Senhor. Vamos ficar de pé a orar, depois lermos a palavra. Oremos, meus amados irmãos. Senhor Deus, a Tua palavra está aqui, Senhor. A Tua palavra, ela deve ser declarada, proclamada. A Sua palavra deve ser conhecida. Por isso, ó Deus, que isso aconteça neste exato momento. Que a Tua palavra seja conhecida por todos nós, por todos que estamos aqui. Amém. Inclusive, primeiramente, por mim, que estou sendo usado pelo Senhor. Que eu seja usado pelo Senhor. Tudo aquilo que em mim possa atrapalhar, Pai, o Teu agir, seja dissipado agora. Que todo levante maligno contrário a este momento caia por terra em nome de Jesus. E que agora, Senhor Deus, a proclamação da Sua palavra, ela venha, Senhor, de maneira poderosa a vivificar os nossos corações, que a Tua igreja, os Teus filhos, os Teus servos sejam vivificados pelo Teu poder, pela Tua palavra. Portanto, ó Deus, age nesta pregação, age neste momento e leva-nos todos nós, Pai, a vermos o que o Senhor quer que vejamos, a amarmos mais o Senhor. Que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Abrindo nossas Bíblias no Salmos 106, diz assim, Salmo 106, vamos ler primeiramente de 1 a 12. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes, o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu também o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. E os livrou da mão daquele que os odiava, e os remiu da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Glória. Amém. Somente até aqui podemos nos sentar. Se eu tivesse um título para este salmo, outro título na verdade, minha Bíblia está escrito A Rebelião de Israel e a Misericórdia de Deus. Eu diria a natureza humana da inconstância. Ou talvez uma das raízes dessa rebelião seja a inconstância humana. É muito importante que Deus, Ele trabalha conosco em seguintes estágios. Nós precisamos conhecer uma verdade, nós precisamos entender essa verdade e nós precisamos praticar essa verdade. Então, conhecer é saber que aquilo existe. Entender é saber como funciona. E praticá-la é saber que aquilo tudo, que o conhecimento e entender como funciona é necessário e é praticável. Então, nós aqui precisamos entender que a palavra fala sobre o que nós somos. Dos versículos de 1 a 12, nós entendemos a seguinte questão: o Senhor é bom e merece louvor, mesmo assim o povo pecou, ou o povo peca, ou o homem é inconstante. Nos versículos 13 a 33, nós não vamos ler agora, este salmo ele é um pouco longo, mas de 13 a 33 vemos o resumo da infidelidade do povo de Israel e da inconstância deles em meio às bênçãos do Senhor. Por isso, os versículos 1 a 5 começam com o reconhecimento das obras incomparáveis de Deus.
É visível a glória de Deus. O Senhor é a fonte da paz, da integridade, da prosperidade do seu povo. Ele diz no versículo 1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará seus louvores? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. O povo não foi fiel a Deus. Quando nós lemos os capítulos 15 e 16 de Êxodo, isso fica muito evidente. O capítulo 15, ele vai trazer quando o povo já atravessou o Mar Vermelho, o povo teve o livramento do Senhor e o povo adora o Senhor. O final do capítulo, o povo reclama da falta de água, as águas amargas. O começo do capítulo 16, o povo reclama de comida e Deus manda o maná. Daí vem as águas de Meribá e o surgimento do maná. Eu não vou ler tudo isso agora, mas fica aqui essa indicação para os irmãos. Leiam Êxodo capítulo 15 e 16, onde nós vemos exatamente isso. O povo vê a mão de Deus, não somente no mar, porque lembrem-se, já haviam passado todas as pragas do Egito. Todas elas já tinham se manifestado. Deus já tinha manifestado o seu poder, o seu governo, o seu domínio sobre tudo aquilo. Ainda teve esse livramento do mar. E o povo tinha uma mente totalmente limitada e deturpada por conta do pecado. Muitos dizem que isso era por conta da escravidão. Se nós trouxermos isso para os nossos dias, isso faz muito sentido quando nós pensamos na escravidão do pecado. A escravidão do pecado, ela nos torna exatamente pessoas de um pensamento limitado com relação ao que Deus pode fazer, enquanto nós vemos apenas as grades da prisão do pecado. Porque veja, essa inconstância, ela está presente na humanidade. E nós vamos ver que o pecado em nós é um fator que terrivelmente nos prende, nos aprisiona e nos leva para longe de Deus. Nossas limitações, e fora isso, nós temos a limitação de tempo e espaço. Nós estamos limitados a este local, a este culto. Não sabemos o que está se passando na sala ao lado, não sabemos o que está se passando no vizinho, no outro. Nós não sabemos. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 horas, 50 anos, 50 mil anos. Mas Deus, Ele sabe de todas estas coisas. Por isso, o cristão, ele precisa entender por que essas dúvidas vêm. É importante dizer que essas dúvidas vêm por conta da nossa racionalidade. O nosso pensamento racional, ele é muito concreto. Então, portanto, nós sabemos que 2 pães mais 2 pães é igual a 4 pães. 2 pães mais 2 pães não serão 3, não serão 5, não serão 10. Isso é razão. Mas o cristão é aquele que sabe que 2 pães podem se tornar 12 mil pães, se assim o Senhor Deus agir. E é essa fé que não ignora que 2 mais 2 é igual a 4, mas sabe que as coisas não se limitam a isso. Mas a fé não nega que isso exista. Portanto, o cristão é alguém que vive pela fé, mas é constante em entender que por mais que nós tenhamos limitações, a vontade de Deus, ela supera todas essas limitações. Deus é maravilhoso. Deus, Ele vê tudo antes e depois. Deus é eterno. Ele está fora de toda essa nossa temporalidade. Então veja, nós somos inconstantes aqui no começo deste salmo por 2 motivos. O primeiro pelo pecado, o segundo pelas nossas limitações de espaço e de tempo. Nós não conseguimos muitas vezes enxergar além das grades do pecado, não conseguimos ver além do local onde estamos e não conseguimos ver além do tempo. Então a palavra inconstância, é importante nós entendermos o que significam as palavras. Elas têm muito a nos dizer que nós ignoramos. Então entender o que dizem as palavras é importante para termos o conhecimento, a base para sabermos como utilizar. A palavra inconstância deriva do latim inconstantia, que é a junção do prefixo in, que é negativo, não, com o termo constantia, constância, firmeza. Portanto, seria não firmeza. A etimologia de constância remete à falta de constância
estabilidade ou firmeza. Por isso, Tiago 1, de 2 a 8 diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É importante dizer que Pedro vacilou no mar enquanto caminhava por conta do medo do vento. É uma limitação humana. Nós temos um vento, o vento balança uma determinada árvore, nós temos medo que o vento derrube aquela árvore. E de fato, o vento derruba árvores. Mas o cristão não deve viver com medo dos ventos derrubarem todas as coisas. Por mais que derrubem, Deus reconstrói todas as coisas. Deus pode permitir que uma árvore caia. E eu não quero aqui usar a expressão no sentido apenas de árvore. Mas entenda aquelas árvores da sua vida que podem cair e podem te machucar, mas Deus está contigo. Por isso, é importante dizer que homem de ânimo dobre e inconstante, eu achei muito importante que ele traz a palavra inconstante aqui. E no grego ela é um pouco diferente. Nós vimos que no latim a palavra in, o prefixo in, ele é o negativo. Já no grego, a letra A é o negativo. No grego, inconstante é akatástatos. E eu preciso falar a palavra em grego. Eu não gosto muito de dizer para não dificultar o entendimento, mas nesse caso trará clareza. Akatástatos significa instável, inconstante e desassossegado. Porém, ele é uma junção de uma partícula negativa, que é o a, com outra palavra. E nesse caso aqui nós temos um exemplo. Nós temos palavras no português que trazem esse tom de negação, como acéfalo, sem cabeça, anônimo, sem nome, e amoral, sem moral. É o mesmo sentido. E a palavra do grego onde traz esse negativo que deriva é katisteme. Katisteme significa colocar, estabelecer, colocar alguém sobre algo, encarregá-lo de alguma coisa, apontar alguém para administrar um ofício, estabelecer como constituir, declarar, mostrar, conduzir, levar a um certo lugar, mostrar-se, exibir-se e apresentar-se. Então significa que inconstante é alguém que, a um modo mais profundo, seria aquela pessoa que não se coloca, que ela não se estabelece, alguém que não recebe o encargo encarregado, alguém que se aponta para ele e ele se desvia, alguém que não quer administrar um ofício, alguém que renega fazer alguma coisa, alguém que realmente não quer se demonstrar ou declarar-se ser aquilo que foi chamado, alguém que não retribui, alguém que não é, alguém que não se apresenta. Então a inconstância, ela não simplesmente é uma questão de uma dúvida, de um sim ou não. É alguém que realmente se nega a fazer aquilo que foi chamado. Isso é importantíssimo entendermos. Quando nós duvidamos, quando nós realmente não temos fé, realmente começamos a sair dos caminhos do Senhor, é como se nós disséssemos: não estamos aqui para isso e nos deixe, nós não vamos fazer. É essa rebelião, esse é o tipo de rebelião. E ele começa, mais uma vez, relembrando, sempre guardando o que limita a nossa visão é as cadeias do pecado e nossas limitações físicas e temporais de tempo. Mas vamos continuando, porque essa inconstância, ela é uma realidade humana. Ela faz parte da natureza humana. Porém, há como vencê-la. E essa maneira está aqui. Uma das maneiras de como vencê-la está nesse salmo. Nós podemos ver que o salmo, ele começa com louvor e ele vai terminar com outro louvor. Então, a priori, como vencemos a inconstância? E eu já quero deixar isso claro, com o louvor. O louvor não é simplesmente algo que nós entregamos a Deus. É algo que nós entregamos a Deus e automaticamente nos lembramos daquilo que Deus é.
É importantíssimo manter em nossa mente e coração, de maneira constante, o conhecimento daquilo que Deus é. Ele não muda. Ele não muda. Pode haver todos os tipos de tempestade, pode haver os piores governos, pode haver a pior situação da nossa vida. Deus continua sendo Deus. Agora eu convido a todos para lerem comigo Salmo 106 ainda, do versículo 34 ao 39. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Ele está dizendo que Israel não destruiu os povos que deveriam destruir quando entraram na terra prometida. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Demais disso, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Até aqui. Nós podemos ler, e eu convido a todos para abrirmos agora nossas Bíblias. Deixe marcado o Salmo 106, nós vamos voltar aí. Êxodo, capítulo 23, de 27 a 33. Enviarei o meu terror adiante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem às costas, ou seja, fujam de ti. Também enviarei vespões adiante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei as tuas mãos aos moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles ou com os seus deuses. A tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Amém? O que Deus está dizendo é que esse povo não poderia se relacionar com o povo daquela terra. Eles deveriam manter distância. E exatamente aqui outra coisa que torna o ser humano inconstante: as más companhias. Isso não mudou para hoje. Hoje nós não temos aqui os heveus, os filisteus, os cananeus e estes outros. Nós temos isso de maneira individualizada. Nós devemos vigiar muito com quem andamos e falamos a respeito da nossa vida. Nós precisamos vigiar muito com quem concordamos. Em que concordamos? Existe uma realidade no mundo que se chama sofisma. O sofisma, ele é algo muito bem feito, porém ele não é verdadeiro. Uma coisa pode ser muito bem construída para se fantasiar de verdade, mas isso não a torna verdadeira. E a fantasia é realmente um nome muito apropriado para isso. Alguém pode, por exemplo, em uma festa, qualquer coisa do tipo, se fantasiar de um policial, mas ele não vai ser um policial. Alguém pode realmente fazer qualquer coisa que pareça com algo, ele nunca será aquilo. E aqui estamos falando da inverdade. Por isso, pessoas boas, entre aspas, podem, na verdade, ser usadas pelo inimigo para tirar os filhos de Deus do caminho de Deus. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 22, 24, 25 diz assim: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Ele diz que o laço é na alma. A pessoa anda em caminhos que não são os corretos e ele destrói a sua própria alma. A alma, no Antigo Testamento, ela significava tanto o espírito quanto aquilo que o homem tem de desejos do seu coração. Já na revelação progressiva, nós vemos que o espírito é algo que vem de Deus, a alma é aquilo que é o resultado do corpo do espírito, sensações, pensamentos, desejos, que devem ser guiados por uma razão que concebe, conhece, vive o espiritual. E o corpo da pessoa também pode pagar pelos seus próprios pecados, que são os desejos do coração, e não são guiados pela sua conexão correta com Deus no espírito. Por isso, o homem cai num laço que destrói ele por dentro, não somente por fora.
Isso é importantíssimo. A inconstância, ela não é algo que simplesmente nos leva para longe de Deus, mas nos destrói. E a inconstância, ela pode vir de pessoas malignas ao nosso redor, disfarçadas de boas, más influências mesmo. Provérbios 13:20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. E exatamente isso que acontece. Eu já me desviei, eu já andei com tolos e eu quase fui destruído. A misericórdia do Senhor me preservou a minha família. Eu só estou aqui de pé hoje porque realmente a misericórdia do Senhor dura para sempre e se renova a cada manhã. Mas eu conheci na minha caminhada também muitos que se desviaram e estão sendo destruídos porque ouviram os tolos. Muitos cristãos que conhecem a palavra, sabem o que a Bíblia diz. Inclusive, essa é uma coisa que eu tenho notado. Eu converso com muitas pessoas no dia a dia. E muitas pessoas ultimamente eu tenho visto que sabem da palavra, conhecem a palavra, sabem que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, a salvação está em Cristo, permanecer fiel até o fim, mas as pessoas escolheram o mundo. Essas pessoas deliberadamente escolheram e elas não querem se voltar para Deus. Eu nunca vi isso. Antigamente nós pregávamos para as pessoas desviadas, elas haviam um quebrantamento e você via que ao longo do tempo a pessoa ia se voltando. Hoje as pessoas estão assim, olha, Deus é verdadeiro, se eu não ficar com Deus eu vou para o inferno e está tudo bem. É exatamente isso que acontece hoje. Eu fiquei abismado o tanto de pessoas que eu tenho pregado, falado, e para a pessoa está normal. Ela não tem o menor temor, ela não tem o menor medo. Ela, nossa, pera um pouquinho, eu estou realmente errado, eu preciso me voltar. Não, está tudo bem, eu vou continuar aproveitando a vida, bebendo, usando droga e tudo. O que mais me deixa abismado, meus irmãos, é que a pessoa tem consciência que o que ela está fazendo é errado, é contra a Bíblia, mas ela quer aquilo de maneira bastante consciente. Olha, é isso mesmo, e está tudo certo para ela, mas não ficará certo para o fim da vida dela e nem na eternidade principalmente. E agora mesmo, muitas pessoas eu vi que estão sofrendo, mas não se voltam para Deus, porque sabem que se voltarem para Deus, deverão ter um compromisso com Ele e não querem. Essa é a realidade. Aí já é realmente a pessoa que abdica de ter firmeza em Deus. Voltemos para os Salmos 106, de 40 a 45, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos dos gentios, e aqueles que os odiavam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram e foram humilhados debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas o provocaram com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. É importante dizer que nós temos aqui Deus julgando o povo, mas Deus mesmo derramando o julgamento, mesmo executando o seu julgamento sobre muitas pessoas. Aqueles que ainda assim se arrependem verdadeiramente encontram misericórdia. Isso é importantíssimo. Deus está sempre disposto a perdoar. Quem não está disposto a se arrepender é o ser humano, somos nós. Exatamente esse é o ponto onde recuperar a constância, é começar a se arrepender. É começar a se arrepender, é se arrepender. Hebreus 12, 28 a 29 diz assim: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Essa realidade é de agora, ela não mudou do Antigo Testamento para agora. Isso aqui é Novo Testamento. Deus continua sendo um fogo consumidor. Mas muitas pessoas não veem Deus agindo como agia no passado e acabam relaxando, achando que está tudo bem, mas não está. O fogo consumidor virá na vida por vir e muitos experimentam sim aqui e agora. Mas muitos ignoram os testemunhos de pessoas que se desviaram, que pagaram pelo seu desvio de maneira terrível, tiveram oportunidade e se arrependeram. Outros nem tanto. Por isso precisamos ter esse conhecimento, essa ciência
de que Deus continua sendo o mesmo ontem e hoje, mas Ele sempre está disposto a perdoar. Por isso os versículos finais, 46 a 48, diz assim: assim também fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. O povo pecou, foi levado cativo para a Babilônia, e Deus teve misericórdia desses cativos. E o versículo 47 diz: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Isso é importantíssimo, porque eles pedem a salvação, eles compreendem que é Deus quem realmente faz todas as coisas. Mesmo com a inconstância humana, o Senhor continua sendo misericordioso e digno de louvor e honra. E fica muito evidente que temos duas realidades, duas naturezas opostas, distintas, mas que, pela misericórdia e o amor do Senhor, se complementam. Deus nos ajuda. A inconstância humana de um lado e a longanimidade de Deus do outro. A palavra longanimidade, realmente, ela tem a etimologia dela no latim. Ela deriva de longos, longo, e animus, alma, ânimo. Literalmente significa longa alma ou longo ânimo, referindo-se à qualidade de ter paciência, perseverança e grandeza de espírito para suportar adversidades e ofensas sem se irritar ou desistir. Deus, ele não desiste de nós. Deus, ele está sempre disposto a nos perdoar. Nós precisamos sempre nos arrepender. Deus hoje, ele tem um pacto com a humanidade através do nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz. A igreja hoje está vivendo esse pacto. Israel viveu esse pacto com o sangue dos cordeiros. Israel tem chances hoje, mas acima de tudo, Deus é misericordioso e Ele renova a misericórdia dele a cada manhã, e isso não muda. O que muda é que muitas vezes amanhã nós não vamos louvá-lo como estamos agora. Depois de amanhã é ao contrário. Por isso, nós precisamos mudar. Nós precisamos buscar mais e mais o Senhor. Agora, um dado importante: Deus, ele é misericordioso. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Muitas pessoas experimentam da misericórdia de Deus. Nós experimentamos. Mas alguns, eu diria que experimentam mais, porque se arrependem mais. E por que se arrependem mais? Porque são pessoas, são indivíduos que realmente olham para o seu redor, conseguem enxergar a destruição e a feiura do pecado. O pecado não tem beleza. A palavra de Deus diz que na beleza da sua santidade, Senhor Deus, Deus tem beleza, o pecado não tem. O pecado tem uma fachada de beleza que resulta em destruição. Quando indivíduos ao longo da história de Israel e da igreja deram-se conta disso, eles despertaram para um arrependimento. O arrependimento desses indivíduos impactou suas gerações, porque eles decidiram não se corromper com aquilo. Mas o que significa não se corromper? Acima de tudo, não concordaram com tudo que estava acontecendo. Se nós olharmos os avivamentos, como por exemplo John Wesley não se conformou que aquelas pregações estavam levando as pessoas a Cristo, não se conformou de ver pessoas indo para o inferno, sempre há uma não conformidade, sempre há alguém que não concorda com aquilo que está acontecendo. E por quê? Porque ele olha ao redor e fala: isso tudo não é nada, não é nada. O que eu quero apontar aqui é Josias, Ezequias, os reis de Israel olharam para tudo o que estava acontecendo, pessoas adorando Baal, pessoas fazendo isso, e falaram: isso não está correto. Eles decidiram de maneira única, individual, unânime: isso não está correto, e tudo que eu puder fazer para que isso mude, eu vou fazer. Aquilo que está ao meu alcance, farei. E assim o fizeram. E como fizeram isso? Fizeram realmente de maneira a entender que todas as coisas perderam seu valor, a não ser Deus e o Senhor Jesus Cristo, a não ser o que Deus é. E olharam para todas as pessoas e todo o mundo, desprezaram tudo e a todos, mas desprezaram não no sentido de soberba, no sentido de entender que não importa o que as pessoas digam, o que o mundo diga, seguiriam a Deus. Filipenses 3, de 7 a 10 diz assim:
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O versículo 8 diz assim, Filipenses 3:8: E as considero como escória, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. A palavra escória aqui, ela traz o aspecto de sujeira. Algumas versões traz como esterco, e de fato o original é esterco. É algo totalmente inútil. O esterco de animais ainda é útil, mas esse esterco aqui é humano, não tem utilidade nenhuma. Ou seja, Paulo olhou para todas o que fala aqui no começo do capítulo, olhou para todas as tradições, tudo aquilo que ele sabia, todas as pessoas que diziam que ele deveria voltar-se somente a Moisés, tudo aquilo que muitas pessoas acreditavam que ele deveria fazer. Ele diz que todas essas coisas perderam totalmente o valor, eram como fezes, não tem valor nenhum. E ele desistiu de tudo isso para ganhar a Cristo. Alguém que realmente experimenta a misericórdia de Deus, alguém que sai da inconstância para a firmeza, é exatamente alguém que entende que tudo perdeu seu valor, a não ser o nosso Deus Pai, o nosso Deus Filho e o nosso Deus Espírito Santo. Por isso, precisamos buscar mais e mais e mais ao Senhor. Mais hoje do que ontem, mais amanhã do que hoje, mais depois de amanhã do que amanhã, e assim sucessivamente. Nós não podemos nos conformar com coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e acharmos que isso é o bastante. Deus tem mais, muito mais para as nossas vidas. Eu não digo aqui que Ele tem mais dinheiro, Ele tem mais fama, Ele tem mais prosperidade, não. Ele tem coisas que a nossa mente humana é incapaz de conceber, suportar ou saber. Ele tem coisas que Ele quer usar para que o nome dEle seja glorificado. Acima de tudo, o nome do Senhor deve ser glorificado. Então as nossas vidas precisam ser vidas que estejam totalmente entregues a Ele, para que a constância que nós tanto precisamos seja realidade. Entregar-se a Deus, não olhar para as coisas pelo viés do pecado. Ah, eu não tenho problema eu fazer isso, eu vou fazer aquele pecado, eu vou fazer aquele outro. Não, eu vou fazer porque não é isso que Deus quer de mim, eu quero Deus. Isso é lixo, eu não quero lixo. Eu não quero ser como um porco. Eu não quero ser como o filho pródigo, que queria até se alimentar do lixo e nem podia isso. Eu não nasci para isso, eu não fui feito para isso. Nós não fomos feitos para isso. Eu não quero viver dessa maneira. Eu quero viver como grandes homens do Senhor, que são aqueles que mais se humilharam diante dele. E Deus os usou por amor do seu nome. E usados para o Senhor é para glorificar o nome dele. Alguém que sai da inconstância para a constância é alguém que olha para a sua realidade, para os seus problemas e confia que o Senhor cuidará de todas as coisas. Alguém que sabe que não importa o tempo que demore, alguma coisa o Deus vai fazer e vai fazer. Alguém que olha para suas próprias limitações e diz: o Senhor fará milagres. Glória a Deus. Alguém que olha para esses dois versículos: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre os gentios, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. É alguém que Deus faz milagres. O povo estava no cativeiro, mas o povo sabia que Deus os livraria do cativeiro. Um povo que sabe, que diz: bendito o Senhor Deus de Israel. De eternidade em eternidade todo o povo diga amém. Louvai o Senhor. Amém. Ou seja, Glória a Deus. um povo que sabia que a sua missão era louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor perdão pela nossa inconstância. Perdão, Senhor. E pedimos ao Senhor: socorre-nos, ó Deus, para que sejamos constantes. Derrama do teu Espírito e aviva a tua igreja com constância, para que nós venhamos a vencer uma batalha de cada dia, uma batalha de cada vez, de uma maneira
concreta, para que a nossa vida venha de maneira crescente, louvar, exaltar e engrandecer o seu nome, e venhamos te amar mais e mais e mais, e tornemos o Senhor não somente conhecido, mas tornemos o mundo, transformemos o mundo com as nossas vidas, onde as nossas missões serão executadas. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido, e executar a nossa missão neste mundo, para que verdadeiramente saibam que há um Deus Todo-Poderoso que ainda continua influenciando na história. Eis aqui os teus filhos, faça-se em nós segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Glória a Deus.